Olá, que alegria, que prazer ter você aqui com a gente novamente para mais uma aula do nosso curso livre Estudos em Teologia. Essa é a terceira aula do nosso curso, a nossa disciplina de Antigo Testamento 1. Eu sou o pastor Igor de Carvalho e é uma honra poder estar aqui compartilhando com você um pouco mais do conhecimento da Sagrada Escritura. Hoje nós abrimos com essa pergunta: podemos confiar no Antigo Testamento? E ao longo de toda essa aula a gente vai tratar desse assunto. Primeiro nós queremos abordar esse aspecto da harmonia e da unidade das Escrituras Sagradas. Existe realmente essa harmonia e essa unidade das Escrituras Sagradas, do Antigo com o Novo Testamento, entre as passagens? Acreditamos que sim. Se você for olhar bem, verá que a Bíblia, a despeito de ter sido escrita num período de quase 1.600 anos, entre 1.500 e 1.600 anos, por cerca de 40 autores diferentes, ela possui uma unidade na sua doutrina, na sua teologia, na sua mensagem impressionantes. A Bíblia não se contradiz no que diz respeito à sua mensagem de salvação, aos seus princípios e valores éticos e morais que se revelam eternos. Portanto, nós podemos ter a certeza de que não há uma descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento é a continuidade do Antigo, até porque a igreja é nada mais, nada menos do que a comunidade de fé, a comunidade da aliança, que é a continuidade da comunidade de Israel. Inclusive, para que possamos entender melhor, trazemos essa outra questão: como Jesus se relacionou com as Escrituras hebraicas? Olha só que legal. Primeiro, Jesus lia as Escrituras hebraicas, as Escrituras sagradas de Israel, que nós hoje chamamos Antigo Testamento. Se você ler na sua Bíblia aí, Atos capítulo 4, versículos 16 a 20, nós vemos que Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, para ler. E ele leu um texto do livro do profeta Isaías. Jesus também explicava as Escrituras, e foi isso que ele fez com aqueles discípulos que ele encontrou no caminho de Emaús. Você pode conferir isso aí na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 27 a 32, nós lemos que Jesus se encontrou com aqueles discípulos e explicava-lhes as Escrituras. Jesus também chamou essas Escrituras de Palavra de Deus. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 13, nós temos que Jesus condenou os fariseus porque eles diziam que poderiam deixar de ajudar seus pais para dar uma oferta especial para o templo, que era chamado Corbã, e Jesus os repreendeu dizendo: vocês invalidam a palavra de Deus por causa da sua própria tradição. Então, aqui Jesus separa tradição de palavra de Deus. Jesus mostra que Escritura é uma coisa, tradição é outra. Tem gente que diz que não, que a Escritura seria a tradição fundante e a tradição seria a tradição da igreja seria a tradição dependente. Contudo, não é isso que a gente vê na Bíblia. Nos lábios do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, Escritura é uma coisa, tradição humana é outra. Em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 18, Jesus diz: não cuideis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, vim para cumprir. Ou seja, de acordo com o que Jesus está dizendo, a gente não deve nem pensar, quanto menos falar, que ele veio revogar a lei e os profetas. Ele cumpriu. Inclusive, ele emenda dizendo que quem omitir um i ou um tio da lei, sequer
será tido como menor no reino dos céus, mas aquele que assim crer neles e ensiná-los aos homens será tido como maior no reino dos céus. Outro aspecto, Jesus viveu para cumprir as suas profecias. Em Lucas capítulo 18, versículo 31, o Evangelho diz ali que Jesus, ele atribui a sua missão, o que ele estava fazendo, à profecia bíblica, a profecia do Antigo Testamento. E ele vai dizer, inclusive, por exemplo, em Marcos capítulo 12, versículos 35 a 36, ele diz, como disse o Espírito Santo por intermédio de Davi. Então, quer dizer, ele atribuiu autoria e inspiração divinas ao Antigo Testamento. Ele também vai citar a Sagrada Escritura, especialmente o livro de Deuteronômio, que, olha, é o livro que mais aparece na boca de Jesus nos Evangelhos. Ele vai repreender Satanás no deserto e derrotá-lo naquelas 3 tentações, citando 3 porções do livro de Deuteronômio. Você pode conferir isso aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 4, versículos 3 a 10. Os evangelistas escreveram seus relatos da vida de Cristo muitas vezes, numa relação de promessa e cumprimento com o Antigo Testamento. Desde o seu nascimento, como você pode ver, Mateus capítulo 1, versículos 22 a 23, capítulo 2, versículos 5 a 6, até sua morte e ressurreição. Você pode encontrar registrado lá em João capítulo 19, versículo 36 e capítulo 20, versículo 9. Os apóstolos fazem o mesmo em sua proclamação do Evangelho. Os apóstolos, eles também vão fazer vasto uso do Antigo Testamento. E a gente pode ver isso não só nos Evangelhos, que atribuem a vida, a morte, a paixão de Cristo, a Páscoa, a sua ressurreição, etc., e até a ascensão aos céus, eles vão atribuir tudo isso a cumprimento de profecia do Antigo Testamento, mas também no livro de Atos e nas cartas, ou seja, nos discursos, nos sermões e nas cartas dos apóstolos, essa questão da relação promessa no Antigo Testamento e cumprimento novo vai aparecer constantemente. Os apóstolos, em suas epístolas e em seus sermões, no livro de Atos, eles são profunda, total e completamente dependentes da lei, dos profetas e dos escritos, ou seja, do Antigo Testamento. Por exemplo, só a Epístola aos Romanos tem 60 citações do Antigo Testamento. E o Evangelho de Mateus, a Epístola aos Hebreus, o livro do Apocalipse, são os livros do Novo Testamento assim, que mais trazem citações do Antigo Testamento, estão embevecidos no Antigo Testamento, numa relação de submissão, de dependência, porque o Antigo Testamento foi a sua revelação anterior. Jesus, quando ressuscita, ele poderia simplesmente aparecer para os apóstolos e falar, ressuscitei, mas ele não fez isso. Ele fez questão de fazer todo aquele trajeto, aquele caminho com os apóstolos e se apresentando a eles na Escritura para depois dar a sua revelação pessoal. Então, se Jesus tinha essa dependência e submissão em relação às Escrituras, especificamente ao Antigo Testamento, porque nós iríamos hoje, não dependeríamos hoje também da Escritura e também não levaríamos em alta consideração o Antigo Testamento, assim como o Novo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17, o apóstolo Paulo escreve assim, que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Veja que Paulo aqui chama as Sagradas Escrituras, as Escrituras hebraicas, as Escrituras de Israel, ele as chama de Sagradas Letras. Dizem que elas podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, porque Jesus é o personagem central da Bíblia.
E ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e tem uma utilidade completamente prática para o desenvolvimento da nossa santificação. E, obviamente, irmãos, no contexto em que Paulo está escrevendo aqui, o Antigo Testamento o Novo Testamento ainda estava em formação, né? Então, é claro que você pode aplicar isso aqui ao Novo Testamento, obviamente, mas ele está falando, em primeira instância, do Antigo Testamento, que era a Bíblia de Jesus e da igreja primitiva. Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós vemos o escritor inspirado pondo assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, mais uma vez, o Novo Testamento admitindo que o Antigo Testamento é Deus falando através de seus profetas. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 a 21, um texto que, assim como lá o de 2 Timóteo, a gente viu também na última aula. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Por quê? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, reparem aqui que os escritores do Antigo Testamento, Moisés, os profetas, os escritores lá dos livros históricos, poéticos, eles não tiraram o que eles escreveram da sua cabeça, eles foram movidos pelo Espírito Santo para isso, e o Novo Testamento está assumindo isso. Então, repare que o Novo Testamento reconhece a autoridade e a inspiração do Antigo. Por isso, mais uma vez, há essa relação de interdependência, e para a gente compreender bem o Novo Testamento, de forma alguma podemos desprezar o Antigo. Antes, pelo contrário, nós precisamos, antes de entender o Antigo Testamento à luz do Novo, nós precisamos entender o Novo à luz do Antigo, porque o Antigo é a revelação primária. Ainda respondendo aquela questão, né, se nós podemos confiar no Antigo Testamento, vamos tratar um pouquinho agora da questão da arqueologia bíblica, falando sobre os manuscritos do Mar Morto. Você tem aí um facsímile, né, do papiro Nash, que foi encontrado em 1898 por W.L. Nash, que era um colecionador de relíquias e antiguidades relacionadas à Bíblia. E esse papiro, ele foi revolucionário na época. Por quê? Porque até então, a cópia mais antiga que se tinha do Antigo Testamento era o Códice de Leningrado, ou o Códice Leningradense, que é conhecido até hoje, por ser assim, todo o texto do Antigo Testamento, muito antigo, né? Você tem um texto massorético, que a gente explicou na última aula o que isso significa. E a gente tem ali, no Códice Leningradense, um texto que é do século XI. Né? Contudo, esse papiro, ele vem trazendo um texto que é de cerca de 100 anos antes de Cristo. E ele traz aqui o texto de Êxodo 21 a 17, são os 10 mandamentos, e a bênção e o Shema Israel, né? O ouve Israel, lá de Deuteronômio 6, 4 a 5, está aí. Né? E por que isso foi muito importante? Porque até então não se tinha como demonstrar com clareza que o que se tinha no Códice Leningradense, que é o texto massorético, correspondia ao que havia, por exemplo, nos dias de Jesus. E esse papiro, Nash, demonstrou que pelo menos os 10 mandamentos e o Shema, eles estavam, né, de uma forma não idêntica, porém semelhante o texto, né, ao que encontramos em Êxodo 20, em Deuteronômio 6, ao Códice Leningrado, né, e ao que nós temos em nossa Bíblia hoje. Mais uma vez, não é idêntico letra por letra, mas
a mensagem do texto é a mesma. Isso deu uma reviravolta nos estudos bíblicos, arqueológicos, porque foi encontrado um texto de nada mais, nada menos de ou cerca de 1.200 anos antes, até a cópia mais antiga que se tinha. Mas a coisa realmente floresceu nessa comunidade, né, de Qumran, nessa região, melhor dizendo, que fica ao noroeste do Mar Morto, no ano de 1947. O que aconteceu então? Um jovenzinho, um adolescente na realidade, pastor de ovelhas, ele perdeu uma de suas cabras que se meteu numa dessas cavernas. Ele foi atrás dela, ao não encontrá-la, ele começou a chamá-la e tal, foi procurando, e como ele não a encontrava, ele pegou uma pedra e tacou no interior da caverna. E ele ouviu um barulho, né, como que de vidro ou de cerâmica, tijolo, e não sabia o que era. Quando ele se aproximou, ele viu que eram vasos de cerâmica, vários e vários vasos de cerâmica ali espalhados naquela gruta. Quando ele trouxe um para fora, viu que dentro desse vaso, melhor dizendo, havia ali rolos bíblicos. Evidentemente, ele não sabia que eram de textos bíblicos, mas ele viu que eram rolos e neles estavam escritos. Estavam escritos textos numa linguagem que ele desconhecia. E daí ele foi e vendeu aquilo para uma outra pessoa, e aquilo começou a se tornar conhecido, né? Aqueles manuscritos começaram a ser divulgados. Um deles, você tem aí uma representação, é uma parte do livro do profeta Isaías, que foi o que mais foi encontrado ali, né? Naquela região. Na realidade, foram descobertos posteriormente rolos em 11 das 12 cavernas que existem ali na região, e você pode ver que eles estão, pela sua antiguidade, por serem rolos aí que variam do terceiro século antes de Cristo ao primeiro século depois de Cristo, você pode observar que eles estão relativamente bem preservados. Isso porque a região é muito seca, né? Então o clima, por ser muito seco, possibilitou isso, né? Foi um acondicionamento para que esses manuscritos fossem descobertos e preservados. O professor Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que adquiriu uns desses manuscritos, foi armazenando, né, conforme ele ia comprando, e traduzindo, ele foi descobrindo que se tratava, na realidade, de textos bíblicos. No Mosteiro Sírio de Jerusalém, vários desses manuscritos também foram guardados e preservados, e ali houve um trabalho de tradução também de textos que foram sendo vistos que eram do Antigo Testamento. Olha só, não havia ali apenas textos bíblicos. Havia ali textos que são considerados hoje por todas as denominações cristãs como apócrifos, né? Aqui é muito aquela coisa do pseudepígrafo que nós explicamos na última aula, que a pessoa colocar seu nome no livro ali sem ter sido o autor, né? Coloca o nome de alguém famoso, mas na realidade o autor que está escrevendo é outra pessoa, etc. Foram encontrados muitos textos de interpretação das Escrituras, mas foram encontradas muitas cópias de livros bíblicos. Entenda, nós não temos hoje nenhum texto original da Bíblia, de nenhum livro, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. O que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias. E foi o que foi encontrado ali. Quem deu maior divulgação e foi o maior pesquisador na época desses manuscritos, no ano de 1948, foi esse professor, John Trevor, da Escola Americana de Pesquisa Oriental. Ele foi o primeiro que reconheceu a antiguidade desses manuscritos, né? Assim os datou,
e chamou a atenção dos norte-americanos para os textos ali, né? Mostrando que realmente eram textos, parte deles, né? Textos bíblicos, ou citações de textos bíblicos que variavam entre o terceiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo. Há ali, né, textos que são de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. Mas o único livro assim completo que foi encontrado foi o do profeta Isaías. Na área de Qumran, onde a primeira caverna foi localizada, foram descobertos por beduínos e arqueólogos um total de 11 cavernas, conforme mencionamos aqui, contendo milhares de fragmentos de pergaminhos. E são chamados manuscritos do Mar Morto ou os manuscritos de Qumran. Contudo, a expressão manuscritos do Mar Morto inclui não só os de Qumran, mas também manuscritos descobertos em outras áreas do deserto da Judéia, próximas ao Mar Morto. Uns foram encontrados a sudeste de Belém, outros ao sul de En-Gedi e alguns outros nas escavações das ruínas da fortaleza judaica de Massada. Então você está tendo uma visão aí do Mar Morto, né, das margens do Mar Morto, essa região montanhosa e desértica, onde foram encontrados manuscritos também, alguns deles com ou citações de textos do Antigo Testamento ou com livros do Antigo Testamento copiados, né? Mas é claro, nenhum deles assim inteiro, do início ao fim, porém fragmentos de porções consideráveis. No deserto da Judéia, você está tendo uma vista aí panorâmica, onde também foram encontrados alguns desses rolos, e na fortaleza de Massada, né, que foi a última fortaleza de resistência judaica antes do massacre que os romanos infligiram ali a eles. Quando fizeram escavações em Khirbet Qumran, que é o local das ruínas próximo à primeira caverna, verificou-se que ali havia sido o centro comunitário de uma seita religiosa rigorosa judaica, que eram os essênios. Seus membros eram os donos e também os copistas dos manuscritos encontrados ali. Em Qumran, os essênios levavam uma vida ascética, tomavam suas refeições, banhos de purificação e adoravam a Deus. A atividade de cópia, estudo das escrituras, de comentários das mesmas era intensa e ininterrupta. A comunidade foi destruída na Guerra Judaico-Romana entre 66 e 73 d.C. Foram encontradas cópias de parte de todos os livros do Antigo Testamento, incluindo-se um rolo completo do profeta Isaías. O único livro do qual não foi encontrada a cópia foi o de Esther. Foram descobertas também comentários bíblicos, cópias de livros apócrifos e pseudepígrafos, manuscritos contendo regras da comunidade e alguns textos seculares. Vários desses textos têm sido traduzidos e publicados. Mais de 380 manuscritos diferentes têm sido identificados, dentre os quais mais de 100 são do Antigo Testamento. Os textos encontram-se em hebraico, aramaico, grego, muito próximo ao da Septuaginta, que é representado por essa sigla, né? LXX, que é o 70 em algarismos romanos. Septuaginta, lembrando nossa última aula, é a versão grega do Antigo Testamento. E havia textos ali também no hebraico samaritano. Tá? Muitos desses textos em aramaico, inclusive, são tidos como a versão chamada siríaca. E esse hebraico samaritano é do Pentateuco samaritano. Os manuscritos de Qumran datam do terceiro século a.C. ao primeiro século depois de Cristo. Os manuscritos das outras regiões do Mar Morto vêm no primeiro e segundo séculos depois de Cristo. 30% das cópias ou citações dos textos bíblicos ali encontrados são quase idênticas ao texto massorético. E o que são esses 30%? Esses 30% são textos em língua hebraica. Não em aramaico, não grego, não hebraico samaritano. E não são assim paráfrases, mas são ou citações diretas ou cópias de livros
que contém um texto, e esse texto hebraico é muito parecido com o texto massorético, né, que os massoréticos produziram ali entre os séculos 6 e 9 depois de Cristo, e que é o texto usado para a tradução das nossas Bíblias hoje. Você está vendo aí uma foto, né, do rolo do livro do profeta Isaías, que ele foi encontrado completo. Né, e foi produzido por volta do ano 50 a.C., mais uma vez, com um conteúdo muito semelhante ao texto massorético. Inclusive contém grandes porções dos capítulos 41 a 66. Esse outro que você está vendo aí é uma parte do rolo inteiro, né, do profeta Isaías, que foi entre os anos 150 a 100 a.C., contendo os 66 capítulos do livro. Inclusive, esse rolo está à disposição no Museu de Jerusalém, né, para quem quiser ver lá. Então, gente, assim, resumindo a história desse grande, preciosíssimo achado arqueológico, né, dos manuscritos do Mar Morto, dali da comunidade de Qumran, não há como se dizer que esse texto de lá, ele é letra por letra idêntico ao texto massorético que foi produzido lá, né, na Idade Média, baseado já em manuscritos anteriores. Né? Não temos como afirmar exatamente isso. Né? Aliás, esse texto massorético, novamente, é a base para as nossas traduções modernas do Antigo Testamento. Contudo, nós podemos dizer sim que a mensagem dos manuscritos hebraicos, né, ali encontrados, né, ou pelo menos uma parte significativa deles, a mensagem ali encontrada, é muito semelhante ao texto massorético. E, portanto, é muito semelhante, consequentemente, também ao que nós temos na nossa Bíblia hoje. Então, veja, nós não temos base para dizer nos manuscritos de Qumran que ali nós tínhamos o mesmo texto, vamos dizer, que Moisés escreveu. E não. Como eu falei para vocês, nós temos cópia de cópia de cópia. Agora, uma coisa nós podemos afirmar com certeza. Nós temos ali um texto que circulava nos dias de Jesus, que Cristo e os apóstolos leram. E até antes, um pouco, né? Até 3 séculos antes. Ou seja, nós podemos afirmar sim que o texto do Antigo Testamento que Jesus teve acesso, nós temos ali na comunidade de Qumran, né, nos manuscritos do Mar Morto, e contém a mesma mensagem da nossa Bíblia hoje, do nosso Antigo Testamento hoje. Então, baseado nesse grande achado arqueológico, nós podemos afirmar que sim, podemos confiar que o Antigo Testamento que nós temos hoje tem a mesma mensagem daquele que foi lido e citado por Cristo e por seus apóstolos. Agora, nós vamos, ainda dentro desse tema, se podemos confiar no Antigo Testamento, partir para uma seara um pouquinho diferente, né? Não tratando da arqueologia, mas diante desse desafio aí de outros relatos antigos da criação e da queda da humanidade com alguma proximidade do Gênesis, para a gente ver se nós temos, além da Bíblia, fora da Bíblia, relatos de origem parecidos, que demonstrariam que realmente em várias culturas há testemunhos
de uma mesma narrativa de origem. E a gente vai ver, pessoal, que na antiga Mesopotâmia, Suméria, Antigo Egito, né? Ou seja, naquele chamado Crescente Fértil, havia sim relatos de origem, de criação, parecidos com o do Gênesis. Olha só. No Egito Antigo, você está vendo aí um tablete de hieróglifos. Havia, em alguns desses tabletes hieroglíficos, testemunho de relatos da criação do mundo parecidos com o relato bíblico, ou pelo menos com pontos em comum. A versão do Antigo Egito sobre a criação começa falando de um tempo em que nada existia. Ou seja, a criação a partir do nada, né? Gênesis preconiza. Menciona uma época quando o céu ainda não tinha vindo à existência. Mesma coisa o Gênesis. A terra ainda não tinha se formado. Gênesis fala, sem forma e vazio. Os deuses ainda não haviam nascido, aí aqui um diferencial com a Bíblia, né? E a morte não tinha se tornado uma realidade. Aí volta a aparecer com a Bíblia. Esta antiga crença egípcia afirma que no início houve um único Deus, anterior a todos os outros, que tirou sozinho a terra das águas primordiais ou do caos. E quando a gente vai ler lá em Gênesis, né, Deus tira também a terra das águas e faz a separação entre a terra e as águas. A versão egípcia refere-se ao primeiro Deus com o nome de Atã, que é foneticamente semelhante ao nome hebraico Adão. Atã emerge das trevas caóticas de Enum, o céu, como se fosse um pássaro místico, Benu, e paira sobre Heliópolis, uma antiga cidade próxima ao Cairo. E aqui, né, toda uma mitologia diferente do relato de Gênesis. A história de Atã está muito bem preservada nas paredes internas das pirâmides dos reis Mer-Ré e Nefer-Karré, que datam de 2400 a.C., olha a antiguidade. O texto se ocupa em apresentar os descendentes de Atã, e entre eles existe um cujo nome é Sete. Então veja, no nome de alguns personagens, né, como Adão, Atã, né, tem essa relação com Adão, Sete, com Sete da Bíblia, né? Esse personagem é descrito como um homicida que por inveja matou o próprio irmão, tornando-se obscuro para todo sempre. Evidentemente o Sete bíblico não tem nada a ver com esse, né? Porém há o relato aqui de um fratricídio, né, do primeiro assassinato ter sido um irmão matando o outro, como diz o Gênesis. Agora, e na antiga Mesopotâmia, será que também havia relatos assim? Sim, você está vendo aí um tablete de argila na antiga Mesopotâmia em escrita cuneiforme, né? Esse nome cuneiforme é porque se escrevia com cunhas, né? E dava-se esse formato de cunha às letras dos textos escritos, a mensagem ali que se tentava codificar. No conto de Enki e Ninhursag, ou mito do paraíso, que é do segundo milênio antes de Cristo, os deuses criam os céus, a terra e os homens. Eles os colocam no paraíso de Dilmã. E para curar a costela de Enki, fazem surgir uma mulher. E lhe dão o nome de Ninti, cujo significado seria rainha dos deuses, senhora da costela ou aquela que faz de ver. Aqui 2 pontos em comum com a Bíblia, né? Ou melhor dizendo, 3, né? A divindade que cria os céus, a terra e o ser humano, apesar de aqueles creem em Deus, não no único Deus. A questão do relacionamento entre a criação da mulher e a costela do homem, e a mulher sendo chamada de aquela que faz viver, como o nome Eva, né? Vem do hebraico Havá, que tem essa questão da vida, né? da geração da vida. Né? E tanto é que por isso ela é chamada no Gênesis de Eva, e é dito lá, aquela que é a mãe dos viventes, né? Mãe de todos os viventes. O Enuma Elish é um relato de origem muito conhecido da antiga Mesopotâmia, né? Talvez seja o mais conhecido de todos depois do relato bíblico.
Esse documento é importantíssimo e ele foi encontrado primeiramente nas escavações da Biblioteca Real de Assurbanipal, na antiga cidade de Nínive, e data do 7º século a.C., antiga Assíria. Porém, outros fragmentos mais completos foram encontrados posteriormente em Kish. Ao todo, são 7 tabletes, repare, 7 tabletes, que descrevem a criação do mundo em 7 partes. Isso te lembra alguma coisa? Me lembra, certamente é você também, do relato bíblico, isso mesmo, da criação em 7 dias. Então, à guisa de ilustração, eu apresento para você aí uma relação entre o Enuma Elish, que é o conto de origem lá dos antigos assírios, sumérios, mesopotâmios, e a Bíblia, no livro de Gênesis. Olha só, semelhanças e algumas diferenças. Enuma Elish diz: quando nas alturas o céu não havia sido nomeado e a terra firme abaixo não tinha sido chamado pelo nome, ao Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia. Enuma Elish: um espírito divino coexistia eternamente com a matéria, o Gênesis. O espírito divino criou a matéria do nada e vivia independentemente dela. No Enuma Elish, o caos primitivo, chamado pelos babilônios de Tiamat, é visto como uma figura mitológica envolvida nas trevas. No Gênesis, nós temos a terra sem forma e vazia e as trevas cobriam a face do abismo, chamado por Moisés de Terron, o abismo ali. No Enuma Elish, a luz emana dos deuses. No Gênesis, Deus diz: haja luz. Então você veja aí as correspondências e a incrível semelhança entre os relatos. Mais detalhes aí de relação entre o Enuma Elish e o Gênesis. O Enuma Elish fala da criação do firmamento. Gênesis também, criação do firmamento. Enuma Elish, da criação da terra seca. Gênesis também vai falar da criação da terra seca. O Enuma Elish vai falar da criação dos luminares. Gênesis também da criação dos luminares. No Enuma Elish, o homem é criado no 6º tablete. No Gênesis, o homem é criado no 6º dia. No Enuma Elish, os homens são criados a partir do sangue de um sacrifício divino. Já no Gênesis, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ambos os relatos mostram a associação da criatura humana com a divindade. No Enuma Elish, os deuses celebram a criação, é o 7º e último tablete. No Gênesis, Deus santifica o sábado, que é o 7º dia, numa celebração pelo que ele havia criado. Outra correspondência incrível ainda. O primeiro homem e sua queda em mito da antiga Mesopotâmia. Agora, num outro mito, nesse outro tablete de argila escrita cuneiforme, que é reconhecido como o mito de Ádapa, datado do século XIV a.C. Ádapa era considerado, nessa mitologia, como filho de Deus. Ádapa parece também ter alguma associação com Adão. Ele morava na antiga cidade de Eridu, cidade sagrada, e vivia em meio aos Anunnakins. Em seu julgamento perante os deuses, Ádapa se recusa a alimentar-se do pão e da água da vida. Aquilo, na verdade, era um teste, pois ele sabia que não lhe era permitido participar de um alimento reservado exclusivamente aos deuses. Inconformado, o deus Anu lhe pergunta: por que não tens comido nem bebido a água da vida? Se assim fazes, não poderás ter a vida eterna. Ádapa aceita dos deuses tomar sobre si um segundo manto para substituir o primeiro, que era de lamentação. Então você já vê que esse tablete aí traz um mito de origem bem diferente do relato bíblico, porém com um ou outro ponto em comum, como essa história de fidelidade testada, de queda, de ser coberto por um manto, como Adão foi coberto pelas peles de animais, Adão e Eva.
Na mentalidade da época era forte a ideia de que a imortalidade não é algo que nos pertence naturalmente, ela é outorgada pelos deuses. Por todo o Antigo Oriente há relatos semelhantes a este sobre a criação e a queda do ser humano. Inclusive tem um livro muito bom sobre isso, que é de Don Richardson, um livro já antigo, né, chamado Fator Melquisedeque, que conta o testemunho de Deus nas culturas através do mundo, né, ao redor do mundo, e que inclui até mitos na Índia, na China e até aqui no continente americano, né, de tribos indígenas antigas, que são tradições que de uma forma ou de outra remontam ao relato tradicional do Gênesis, de criação, queda da humanidade, do dilúvio, né? Esses relatos também de origem mencionam muitos deles, ou quase todos eles, o dilúvio. Olha aí outro exemplo, o épico babilônico de Gilgamesh. O lendário herói sumeriano Gilgamesh tem um amigo, Enkidu, que é seduzido por uma cortesã da deusa Ishtar e passa a ter um conhecimento pleno. Olha aí a questão da ciência, do bem e do mal. Né? Após esse ocorrido, Ishtar lhe declara: você agora é um conhecedor, Enkidu. Você será igual a Deus. Olha, alguma relação lá também com a fala da serpente para Eva, né? E Adão. Então ela improvisa vestiduras e o veste com elas. Olha, a história está truncada, está misturada, né? Mas novamente essa questão de cobrir o pecador. Olha só, gente. Estou mostrando para vocês aí o chamado cilindro da tentação, que é essa obra de arte antiga, né? Que foi produzida também em argila, está no Museu Britânico em Londres. E ele traz um relato de tentação. E você vê aí que existe, olha só, um homem e uma mulher. Né? O homem você pode identificar por esse chapéu diferente, que parece chifres, né? Assim, e a mulher de frente a ele. E eles têm diante de si aí uma árvore. Né? Perto deles ali está uma serpente. Então você tem ali nessa imagem algo muito semelhante ao que nós temos na Bíblia. Você tem aí nessa escultura, pequena escultura, um retrato de algo que nós temos em Gênesis 3. Neste outro quadro antigo aí, você tem a confissão perante Enki, essa ilustração também da antiga cidade mesopotâmia ou sumeriana de Lagash, a confissão de um casal perante o deus Enki. E olha só os detalhes interessantes. O marido, ele é levado perante a divindade por outro ser divino. Você repara que ele é divino pela coroa que ele utiliza na cabeça, pela forma dele se vestir, que era a maneira como os antigos sumérios retratavam os seus deuses. Então você tem aí duas divindades, uma sentada no trono, a outra que ocupa um papel de mediador, que leva o homem e sua mulher até a divindade, a outra divindade está sentada no trono, o Deus que está sentado no trono compartilha com outro Deus mediador, uma água da vida que deve ser dada ao casal para que eles vivam, e atrás deles há uma serpente muito diferente, que você certamente está pensando que é um cachorro, mas não é. É uma serpente que tem asas e patas, né? Provavelmente era serpente mesmo, porque quando a gente lê lá em Gênesis, pelo menos patas ela tinha, porque era o mais bonito, o mais sagaz dos animais, e depois da maldição é que passa a se arrastar pela superfície da terra. Agora, como nós podemos saber que Gênesis 1 a 11 não é um plágio dos antigos mitos de origem do crescente fértil? Né? Porque é o que muita gente diz. Muitos críticos da Bíblia vão falar isso. Ah, mas o que você tem lá em Gênesis não passa de um plágio, de uma cópia desses antigos relatos de origem. Na realidade, gente, o que nós temos é uma tradição adâmica, né? A chamada tradição adâmica. Ou seja,
é o mesmo relato de origem, de criação, de pecado original, queda, promessa de restauração, dilúvio, etc., que ele é testemunhado de formas diferentes em várias culturas ao redor do mundo. A pergunta é, como nós podemos ter certeza de que a Bíblia é o relato verdadeiro? Bem, porque ela se distingue desses relatos, tá? E de forma incrível. Tá? A primeira ponderação que a gente faz aqui é que Gênesis 1 a 11 é um relato mais simples. Os outros mitos, né, ou melhor dizendo, os mitos de origem dessas outras culturas todas, são extremamente complexos. São cheios de detalhes, de histórias. O relato de Gênesis 1 a 11 é bem mais objetivo, bem mais simples, né? Então, quando a gente está estudando narrativas antigas, relatos antigos de origem, a ordem científica é entender que a tradição veio do mais simples para o mais complexo, ou seja, o mais simples é o relato primário. Os mais complexos são os relatos que vieram posteriormente. Como as histórias hoje, né? Como as notícias, por exemplo. A tendência é essa mesmo. O relato mais simples ser o primordial, o inicial, e os outros mais incrementados são os posteriores, porque posteriormente é que se inserem os acréscimos. Né? Gênesis 1 a 11 é o único relato completamente monoteísta, ou seja, que preconiza um único Deus verdadeiro. Gênesis 1 a 11 apresenta Deus antes do universo. Então, olha só, 2 pontos aqui importantes. O primeiro é que esses relatos essas outras narrativas, esses mitos de origem das outras culturas antigas, eles sempre trazem deuses, no plural. Já a narrativa do Gênesis é a única que preconiza um único Deus. Gênesis 1 a 11 também apresenta Deus antes do universo. As outras narrativas, não. Entendem que primeiro houve o universo, depois a divindade, ou as divindades, plural. Gênesis 1 a 11 não está restrito apenas à Mesopotâmia e ao Antigo Egito, como estavam esses relatos, essas outras narrativas, esses mitos de origem. Eles apenas compreendiam ali a Mesopotâmia, no caso os mesopotâmicos, ou o Egito, os relatos do Antigo Egito, porém, o relato de Gênesis ele se distingue dos demais por ser o único que engloba toda a Terra e toda a humanidade. O Dr. Rodrigo Silva tem essa frase aí famosa, né? Eu tive o privilégio de ter sido aluno dele, e é interessante, isso é muito veraz, né? Ninguém falsifica uma nota de R$3. Né? Ou seja, se você tem vários relatos que são divergentes entre si, mas tem vários pontos em comum, certamente teve um que é o verdadeiro. Né? Ou seja, tem vários relatos. Nenhum deles combina exatamente com o outro. E você tem um mais simples, monoteísta, né, que preconiza Deus antes de todas as coisas, que seja universal, ou seja, compreenda a humanidade como um todo. A tendência é que esse seja o verdadeiro. Contudo, queridos, infelizmente, de meados do século, final do século, ou melhor dizendo, meados mesmo, século XVII para cá, houve, né, vários movimentos assim, no sentido de criticar a Bíblia. E agora, quando eu falo crítica, não é a crítica a falar mal, é crítica no sentido de submeter a Bíblia ao escrutínio da ciência. Deixa eu explicar por que eu falei infelizmente, porque isso não foi feito de uma maneira imparcial. Isso foi feito com muita parcialidade, colocando-se paradigmas e pressupostos racionalistas sobre a Bíblia.
Isso dificulta porque a Bíblia é um livro de fé, né? Apesar de que as suas narrativas, os seus relatos, suas histórias não podem ser tidos como falsos. Okay? Quem mais popularizou isso foi a escola de Tübingen, na Alemanha, né? Que surgiu ali no século XIX, tornou-se muito influente, é influente no mundo protestante e no mundo liberal, acadêmico, até hoje, né? E essa chamada crítica histórica ou método histórico crítico, que tem muitos pontos positivos, que quando usado com imparcialidade, isenção e sem se anular a fé, é um método que tem seus aspectos positivos, né? Como por exemplo a crítica textual, porém ele foi usado como uma arma, como uma ferramenta para minar a fé de muita gente nas histórias da Bíblia, na sua mensagem e até na existência de Deus. Então, esses críticos, eles, em sua maioria, reputam os relatos de Gênesis 1 a 11 como histórias fantasiosas, mitológicas. Né? Para eles, Gênesis 1 a 11 não passa de um mito de origem. É interessante que até alguns teólogos que são realmente cristãos, que são pessoas de fé, que creem em Deus, embarcam nessa. E eles tentam conciliar a fé cristã deles com essas afirmações racionalistas. Mas seria possível isso? Vejamos aqui. Aquela foto que vocês estavam vendo lá da Universidade de Tübingen, né? Vamos ponderar aqui. Se não houve o pecado original e se o relato da queda em Gênesis 3 não passou de um mero conto de fadas, que sentido então haveria no plano da salvação? Não houve tentação, não houve queda, consequentemente também não houve promessa de restauração, como tem lá em Gênesis 3,15. Então, que sentido há no plano da salvação? Por que um plano de salvação? Como explicar a origem do pecado no mundo? E mais, por que Deus precisaria enviar seu único filho ao mundo? Jesus teria vindo a este planeta nos redimir do quê? Se não houve um pecado original. Se não houve Adão e Eva, se eles não caíram em tentação. Outra questão. Discorrendo sobre o casamento, o Senhor Jesus confirmou a história do Gênesis, dizendo lá em Mateus 19,5, que no princípio o Criador fez homem e mulher, tornando-os uma só carne. Ou seja, se Gênesis 1 a 11 simplesmente não aconteceu, como que nós podemos hoje defender, por exemplo, que o casamento deve ser uma instituição monogâmica, heterossexual, indivisível? Como Jesus está ensinando aqui? E mais, o apóstolo Paulo também vai nessa mesma linha. Então, por exemplo, nenhum desses críticos que se diz cristão, nenhum desses teólogos liberais que se diz cristão nega a existência de Jesus, nem a existência de Paulo. Então, como é que fica? Porque Paulo também tratou o relato de Gênesis como literal, ao abordar os temas da entrada do pecado no mundo. Lá em Romanos 5, 12, 17 e 19, ele diz: porque por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Está falando de Adão, lá de Gênesis. Gênesis 3, mais especificamente. Quando ele vai falar também sobre casamento, 1 Timóteo 2, 13 a 14, ele vai dizer lá que Deus primeiro criou o homem, depois criou a mulher. E ele nomeia. Primeiro Deus criou Adão, depois Eva. Aí fala que Eva foi tentada pela serpente. Ou seja, ele está tendo como real, como literal, para dar sua explicação sobre família, o relato lá de Gênesis, capítulo 3.
Ou seja, quem não crê na narrativa bíblica da criação como sendo real, como sendo literal, não pode com coerência ou coerentemente crer nas palavras de Jesus nos evangelhos e nem no testemunho de Paulo em suas cartas. Respondendo à pergunta inicial, será que nós podemos confiar no Antigo Testamento? Respondemos com um retumbante sim, podemos confiar na história e na mensagem e também no texto do Antigo Testamento. Eu já ouvi muita coisa, né? E a gente ouve críticos falando. Não tem muito tempo eu assisti uma pessoa falando na internet, até um pesquisador, um hebraísta, um acadêmico, né? Falando que não há como ter certeza que o que nós temos hoje na Bíblia era o que foi escrito no passado. Mas como que não? Se todo testemunho da arqueologia ao longo dos séculos tem testemunhado isso, quanto mais se escava, mais se descobrem achados, mais se testemunha em favor do que nós temos. Você crê na Bíblia? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, não basta apenas você crer. Porque Tiago diz que até os demônios creem e tremem. Mais do que crer, é preciso viver o que ela diz. Viver a sua mensagem, o seu conteúdo, o que ela nos ensina. Praticá-lo dia após dia. Experimente ler um versículo da Bíblia, pelo menos, e orar, pedir ao Senhor para te ajudar a colocar aquilo em prática. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família.